Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez, para uma live aqui no canal do Aliança do Yoga, aqui no nosso Instagram. Hoje nós vamos entrevistar o professor Helder Lima. Não sei se a maioria viu a postagem. O professor Helder tem aí mais de 20 anos de experiência, é professor em cursos de formação, fez cursos com professores fora até do país, né? Tem curso também em Tantra Yoga, em Kundalini Yoga, Hatha. O que mais posso falar, professor Helder? Estou super curiosa para saber por como foi que ele entrou aí no nosso mundo do yoga, porque a primeira formação dele é engenharia elétrica, né? Ele foi engenheiro eletricista durante alguns anos no setor público e depois também trabalhou um tempo na iniciativa privada. Então a gente vai esperar aqui o professor Helder chegar para nós começarmos o nosso bate-papo. Oi, Laís, boa tarde. Só esperando o professor Helder entrar. As nossas lives também vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês que nós começamos a fazer algumas lives com professores brasileiros que estão morando no exterior. Teve uma primeira live. Na verdade, a primeira live não foi com um professor brasileiro, tá? Foi um professor português, que é presidente da Associação de Yoga lá em Portugal. O professor Antônio Pereira. Tá, a live dele, a entrevista com ele tá lá no YouTube. Bem legal. E a gente vai entrevistar agora também um professor brasileiro que está morando lá na China. E vai ser bem legal. Logo em breve no nosso canal. Tá bom? Então, o professor Helder tá aceitar aqui a solicitação dele. Obrigado pela participação aí de vocês. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde, Rosane. É um Tá me prazer ouvindo? imenso. Você me ouve bem? Eu ouço. Tá ótimo. A imagem tá ótima também. Tá bom. Muito bom. É um prazer imenso estar Ah, aqui nessa live com a Aliança do Yoga. É uma associação que eu prezo muito, porque que bom. me remete aos inícios desse milênio, né, quando Sim. essa organização engajou uma luta, né, Isso. pelos profissionais de yoga, Isso para que o mesmo. yoga fosse livre, não tivesse atrelado a uma determinada corrente do yoga, mas que fosse aberta a todas as modalidades, a todas as correntes, né? Sejam espirituais ou sejam mais físicas, não importa. Isso reflete esse yoga que a gente tem hoje, né? E a gente não tinha Justamente. um bom tão grande quanto temos hoje, né, do yoga. E, assim, eu tenho um respeito muito grande por pessoas como o Pedro Puff, como Anderson Alegre, que estava na linha de frente naquele momento. E quando É, tinha aquelas reuniões lá em Brasília, que tinham aqueles debates, né? Então foram pessoas que, e muitos não sabem, muitos professores que hoje se formaram depois daquela época não imaginam a luta desses pioneiros para que a gente é, pudesse ter essa liberdade que a gente tem hoje. Não está isso atrelado mesmo. a uma profissão, a gente, num determinado momento, correu o risco de ter que fazer uma universidade, cursar uma universidade de um determinado curso para poder exercer a, a profissão de professor de yoga, né? Ou É, estar ligado a uma determinada corrente do yoga, né? Ficar ligado a uma corrente do yoga. E vocês propiciaram esse leque amplo que hoje é o yoga no Brasil. É um prazer é. imenso. Ah, o prazer é nosso, principalmente ouvir tudo isso. Obrigada, viu? Realmente foi uma história. Tá sendo uma história bonita a nossa, né? Do Aliança. Tá sendo uma história bonita. E Helder, olha, eu li seu currículo. E eu até estava falando aqui no começo da live que eu fiquei muito curiosa para saber como é que você entrou no mundo do yoga. Porque, assim, a tua primeira formação é engenharia, né? Você é engenheiro eletricista, foi engenheiro eletricista. Fui, porque não exerço mais já há muitos anos.
Já faz Mas bastante tempo. eu exerci durante 14 anos, 4 na iniciativa privada e 10 na concessionária de energia elétrica do meu estado, onde eu trabalhei por 10 anos, né? E aí depois eu enveredei por outros caminhos. E na realidade, a minha história com yoga, ela está ligada a uma pessoa que faz algum tempo que eu não vejo, muito tempo mesmo, mais de uma década que eu não vejo. Era uma alemã que era casada com um amigo meu e ela começou a praticar yoga. Isso ainda nos anos 90. E um dia ela disse, vamos fazer uma aula de yoga, aquelas conversas que a gente tem às vezes, que algumas coisas que tu traz, o professor lá traz essas histórias, eu fiquei interessado e eu queria que você participasse. Aí eu fui. O meu primeiro professor, eu tenho um zelo muito grande pelo meu primeiro professor, o professor Milton Cunha, que já faleceu, né? Ele era um cirurgião dentista, tá? Olha que legal. Era um cirurgião dentista, um dos primeiros professores daqui de Fortaleza, né? E eu já peguei com ele já no finzinho, né, da profissão como professor de yoga. E a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, sabe, para praticar yoga, foi tão impactante para mim que eu fiquei querendo entender o que era aquilo. Isso me remeteu assim a experiências que eu já tinha tido porque eu sempre tive uma busca espiritual muito grande, tá? Tá. E quando eu adentrei a sala de aula, fazendo aquelas respirações, fazendo aquelas posturas, aquelas coisas, e depois no relaxamento, e um pouquinho de meditação, eu senti insights que eu já tinha sentido anteriormente em outras experiências. E eu digo, o que que é isso? Que legal. Mas me capturou de uma forma tão intensa que aí eu, não, era uma aula experimental e eu digo, não, eu vou ficar praticando. E fiquei, né? Fiquei curioso para estudar um pouquinho aquilo, né? Aí esse professor tinha sido aluno do Caio Miranda, esse meu Nossa, professor. olha que Pois é. legal. E aí ele me dá um livro do professor Caio Miranda, me empresta um livro do professor Caio Miranda, né? Era Yoga, a Ciência da Saúde Perfeita, eu lembro ainda do título, né? Eu li de cabo a rabo esse livro, sabe, me impressionou muito. São os pioneiros, né, do yoga aqui no Brasil, Sim, no né? Ele é Brasil. um deles, né? Ele é um deles. E eu logo comecei a me interessar em entender o que era aquilo. Quero estudar um professor, eu queria estudar um pouquinho mais isso aqui. Olha, tem um curso de extensão universitária ligado a uma associação de professores de yoga que tinha aqui, chamava CEPI. E a UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, e você pode fazer esse curso. Inclusive, ele era um dos professores, né? Que Aí eu digo, legal. eu vou fazer esse curso. E, na realidade, por incrível que pareça, nesse período, os professores que aqui davam aula tinham como base esse curso. Era a primeira experiência que eles tinham. Que não era um curso que tivesse a intenção de preparar professores de yoga. Mas nós estamos falando do final da década de 90, né? A gente não tinha. Não é com o olhar que a gente tem hoje, que dezenas de cursos em todos os estados Sim, do Brasil, né? E os sim. professores têm mais oportunidade. Aí quando viu o professor Hermógenes aqui, era uma coisa, era um acontecimento, sabe? É um Quando vinha, evento, né? quando vinha qualquer pessoa ligada ao yoga aqui, era assim, uma raridade. Existiam, aqui e acolá aconteciam os congressos nacionais que rodavam aqui pelo Brasil, e uma vez por outra acontecia aqui, como também congressos Norte e Nordeste. E eu fui adentrando nesse mundo do yoga, mas sem nenhuma intenção de me tornar um profissional. Professor. E, de repente, esse curso tinha um estágio no final e tinham muitos alunos, era na faixa de 40 alunos o Nossa, curso durava 2 anos e meio, né? E em bastante. torno de 40 alunos, naquela época, tinha em torno de 40, entre 35 a 40 alunos. E normalmente tinha que estagiar 2 no final. Então era uma lista de espera imensa. E logo quando eu estou concluindo o meu segundo ano, né, apareceu uma oportunidade, porque a pessoa que ia estagiar, né, não teve um entrever e não pôde, aí a professora ficou louca. Eu fui pegar o meu diploma, né, do segundo ano, né, do quarto semestre lá. Ela disse, você não quer estagiar, não? Aí eu quero. Aí comecei. Quando eu adentrei uma sala, porque na realidade a gente ia ministrar a prática, porque tinha uma parte teórica e tinha essa parte prática. Sim. Nós estávamos estagiando, fazíamos essa prática para as pessoas que estavam fazendo a parte teórica, né? Ao final, sempre ao final tinha essa prática. Quando eu adentrei a sala para fazer isso, eu tinha já experiência, porque eu tinha, assim, de estar diante de turmas,
Porque eu sempre militei assim em retiros religiosos, sabe? Eu organizava, era Não tinha pregador. vergonha, né? Vergonha não tinha Não, de não tinha. público. E tinha sido professor também de sala de aula, né? De segundo grau, né? Então, tinha essa experiência, mas não tinha aquela experiência com o yoga, que é uma coisa completamente diferente. Sim. Então, quando eu adentrei a sala de aula, que comecei a fazer aquilo ali, eu digo, mas eu nem que eu tinha uma outra profissão, mas nem que seja para passar para as pessoas, porque eu sempre tive assim, quando eu encontrava assim uma coisa que eu considerava um tesouro, eu fazia questão de compartilhar. Fosse no caminho espiritual que eu estava trilhando na época, tá? E quando eu fui com yoga foi a mesma coisa. Eu digo, mas como é que eu vou fazer isso? E de repente me veio um convite. Depois que eu concluí o estágio, me veio um convite para me ir num local que era uma academia. Uma Ai, academia que era muito comum naquela época, né? sim. Terem, não era tão comum, né? Um pouco depois foi ficando comum. Aí eu fui, fiquei um ano nessa academia, né? Fiquei um ano nessa academia. Aí daqui a pouco um espaço de yoga, que era um espaço que não existe mais, Secran, que era da professora Iracema Sá, uma pessoa já falecida também, era uma professora aposentada da UFC, e ela tinha esse espaço de yoga, o Secran, e disse, eu quero que você venha dar aula aqui. E era para substituir uma professora que era uma médica do Rio de Janeiro que ia assumir um cargo no interior, né? Então eu digo, ficha a responsabilidade. Eu me sentia tão pequeno, como eu me sinto pequeno em estar aqui diante dos currículos que já foram entrevistados aqui, das pessoas Ah, que são imagina. ícones, que são ícones para mim, né? Eu vi a entrevista da Cat Lopes com Com o o Anderson. Anderson, uma delícia, né? Delícia, É um sabe? As primor, né? referências, as coisas, sabe? E aquela forma como o Anderson coloca as coisas, né? Bem coloquial. Então, uma delícia. Então, assim, eu me sinto muito pequeno, mas, assim, estou sendo chamado, então eu venho dar a minha contribuição para colocar humildemente, né, o que a gente faz aqui em Fortaleza e no Ceará com o yoga. Então, a minha primeira experiência foi isso. Eu devo muito a essa pessoa de estar no caminho do yoga Que e, de bacana. repente, um professor que me chama, em um outro espaço me chama. Daqui a pouco eu estava tão solicitado que eu resolvi deixar essa minha profissão. Olha isso. E aí me tornei É integral. exclusivamente professor de yoga. Integral, é. E E em você fez 2018, muitos cursos também, né, Helder? fiz. Eu era muito sedento. Bastante. Você é Sou muito muito sedento. estudioso. Sou muito sedento por conhecimento, né? E esse Oh, conhecimento do yoga é uma coisa completamente diferente, que não é um conhecimento intelectual. E sim. ele cala fundo na minha alma, porque ele é experiencial. É um conhecimento que surge pela experiência, e não por ler livros ou através da cognição, entender coisas. Sim. É um É. entendimento muito mais amplo, né? Com o tempo a gente vai percebendo isso, né? Porque com o passar dos anos, um livro que a gente leu há tempos atrás muda completamente, né? A percepção daquele livro muda Percepção. demais. A gente fica aprendiz para sempre, né, Helder? É verdade. A gente nunca, eu acho, é o fim de quem achar que chegou no fim da jornada do aprendizado, né? A gente vai até o último respiro, a gente tem o que aprender. E Sim. eu me sinto tão pequeno porque eu vejo assim a vastidão que é o yoga e o pouquinho só que eu adentrei a isso, sabe? Imagina eu, então. Mas Todos eu tenho nós, essa né? sensação. Todos Eu nós. tenho essa E sensação. e essa visão também assim do yoga que é uma desmistificação do yoga como asana, né? É. E assim, outra coisa, o asana em si, eu era duro, rígido, eu digo, como é que eu vou fazer yoga se eu sou rígido, né? Então, Sim. depois que eu comecei a ter uma compreensão maior, foi que eu aceitei que eu poderia estar naquele universo. E Primeiro isso te para. tornou professor rico também, né? Porque se você passou por essa experiência, você entende o aluno, né? E eu vi uma vez o Matthew é um inglês que durante um tempo morou aqui, o Matthew Vollmer, acho que esse é o sobrenome dele, era um professor de Ashtanga. Ele dizia que era muito duro, né? E eu vi uma vez o Matthew, uma das vezes que ele estava aqui por Fortaleza, né? Eu vi o cara com aquela flexibilidade, ele dizer que era duro, e ele dizia assim, por eu ser tão duro, eu consigo entender os meus alunos que são durinhos, É, são rígidos. justamente. É outra experiência. Você vivenciou isso, né?
Diferente de alguém que é muito flexível, né? Por exemplo, se eu fosse muito flexível, eu ia entender que o cara não consegue chegar com a mão nos dedos do pé Justamente. naquele momento, né? Vai, É, chega lá, chega. E sim. outra coisa também é que no começo a gente tinha aquele yoga, era o yoga que como adentrou aqui nos primeiros momentos, né? Depois a gente foi enriquecendo essa visão do yoga e a gente tem uma pessoa aqui que a gente deve muito, o yoga do Ceará deve muito, que se chama Cristiano Bezerra, que não sei se você conhece pessoalmente, mas Não. o Anderson conhece, né? O Cristiano começou no início dos anos 2000 a trazer vários profissionais. Um dos primeiros que ele trouxe foi o Pedro Couto. Depois, Ah, o Cristiano, peraí, o Cristiano do blog Yoga isso, Pleno. Ah, ele é exatamente. É, fantástico, um pois é, querido, um pois é. querido. Então o Cristiano começou a trazer vários professores aqui. A gente tinha no mínimo um workshop Que uma vez legal, por mês, né? Ao longo que do ano todo. iniciativa Então é uma linda. oferta muito grande, sabe, de pessoas assim maravilhosas, sabe? Pessoas maravilhosas. E eu fui também experimentando outras linhagens do yoga, né? Fui experimentando outras linhagens do yoga e eu fiz várias formações. Eu tive um pé Isso que eu no queria Dakshinamurti. conversar com você. É, Pois não, porque eu acho que a eu estou primeira falando muito. formação sua foi com a Laura Packer? A Não, primeira formação de rata foi com a Laura Paco. foi com a Laura, né? Foi com a Laura, isso. Outro, Formação de que rata. é Eu já uma pessoa fantástica. duas pessoas que me inspiram muito como pessoas e no meu estilo de dar aula. Uma é a Laura, A tá? Laura. E outra é um monge Ananda Marg inglês que mora nos Estados Unidos. O nome dele civil é Peter Sage, mas ele é Dada Vishwarupananda. Que Que ele dá legal. uma aula assim poética, colocando assim uma questão espiritual, sabe? Trazendo a filosofia do yoga para o contexto, tá? Tornando a aula assim uma coisa muito palpável. Então, são duas pessoas que sempre me inspiraram muito no meu estilo de dar aula e a minha busca de traduzir essa forma de que o yoga não é só asana, mas todas as técnicas do yoga, quando você compreende o caminho óctuplo e todas as técnicas de yoga que começam com yamas e niyamas, né, com os preceitos éticos, querem me levar a entrar num estado de yoga, que é aquele estado em que eu não me identifico com as flutuações da minha mente. Isso é uma coisa assim que a gente vai buscar para a vida toda, buscar por toda a vida, por toda a vida. E ter um vislumbre disso, sabe? De não estar na minha mente reptiliana, de me ausentar da minha mente reptiliana, me conectar com a minha mente superior, com a intuição e agir a partir disso, sabe? A humanidade é outra, o mundo é outro. Então, assim, esse mundo que eu quero habitar, eu quero começar a construir. Isso E aí, mesmo, é. isso que eu quero levar, eu gosto de levar para os meus alunos, sabe? Essa perspectiva de Que cada rico. um dar uma contribuiçãozinha para esse mundo que ele quer habitar. Atingindo esse estado de yoga, nem que seja uma vezinha por outra. Sim. Mas quando você tem um vislumbre, você se determina. Porque na realidade o Kriya Yoga, que é falando do yoga preliminar, que é tapas, swadhyaya, ishvara pranidhana, ou seja, a determinação, a autoobservação e a entrega, se eu tenho isso em mim, na minha vida, eu vou exercer bem tudo que eu for fazer na vida. Com determinação, com Sim, constante autoobservação para fazer as correções de rumo e sim. com a entrega. O resultado, a ação a mim pertence, cabe a mim, mas o resultado dela não me pertence. Então eu tenho que entregar e acolher, dizer, seja feita à vontade. Ah, que lindo, eu adorei essa sua fala. É isso mesmo, que bom, muito rico isso que você falou, viu? E eu queria falar dos seus estudos assim. Você estudou, não, que eu li lá, 4 linhas de yoga, certo? Falei errado, ou são 3? Mais 4. profundamente Hatha, né? Hatha, O o Dakshina Tantra Tantra, né? E o Kundalini Yoga, né? e o Kundalini. Como Mas ensinado você pelo Yogi também, Bhajan. Hã? você também estudou Ayurveda, né? Tem estudos Mas eu Ayurveda. não. Eu estudo Ayurveda na perspectiva de tentar equilibrar os desequilíbrios dos doshas utilizando a prática de yoga, as posturas. Muito Não na legal. perspectiva que tem um terapeuta ayurvédico, Tá. tá? Como um terapeuta ayurvédico. Então, eu
Eu fiz cursos básicos, né, mas me interessa muito esse aspecto. E eu sempre estou colocando, tanto nas minhas aulas particulares, como quando eu já conheço um pouco mais os meus alunos, eu percebo aquele pita bem competitivo, né? Ou aquele cafa que não consegue vir para uma aula de 6 horas, né? Então, da gente dar estímulos para eles, né? Se colocarem na condição de buscar o equilíbrio. O pita, né? Tentando não fazer um sobre-esforço. E o cafa se determinar um pouquinho mais, né? O Vata criar mais conexão com a Terra. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu me interesso pelo Ayurveda com essa visão. E por que que Não você sou um ficou... profundo conhecedor. Ah, sim, mas assim, você estudou para se tornar um melhor professor, digamos assim, né? Sim, sim, sim. Mas como é que foi esse seu interesse por essas linhas de yoga, por essas modalidades de yoga, assim? Por que Elas você foram. teve curiosidade de estudar o Bom, Kundalini, por exemplo? é, Você me ouviu? Não. essas coisas foram acontecendo assim. A Laura, o curso que eu fiz com ela foi aqui em Fortaleza, na verdade foi também o Cristiano Bezerra que trouxe esse curso para cá, né? Duas vezes a Laura coordenou e ela mesma ministrou para duas turmas, né? De formação de rata. Eu já tinha outras formações, outras coisas. Eu tinha tido também, eu fiquei bastante tempo dentro de uma vertente do Dakshina Tantra, né? Fiz curso com o Paulo Murilo Rosa e também, mais muito mais tempo, eu fiquei com o pessoal do Instituto Visão Futuro São Paulo, Sim, com a doutora sim. Aqui Susan em Endres, né? Porangaba. É. Porangaba, São Paulo, né? Então, eu fiquei 10 anos conectado a ele e também com os monges da Nanda Marga, né? Então, eu fiz uma formação com o grupo da Susan, onde tinha esse monge que é uma pessoa que eu admiro muito, dada Vishwarupananda, e toda a equipe da Susan e a própria Susan, né? E também Uhum. fiz uma imersão, uma coisa fantástica, durante 26 dias, dentro do Jagras da Nanda Marga, que fica lá em Mandaki, né? Aí, lá perto da Serra da Cantareira, né? E fiz uma formação intensiva, acordando 5 horas da manhã para meditar com os monges e indo dormir 11 da noite, né? Então, foi uma coisa também muito transformadora na minha vida, porque todas essas formações que eu fiz, elas provocaram, assim, elas mexeram comigo. Não foi simplesmente adquirir um conhecimento para colocar dentro de uma sala de aula. Foi uma experiência mesmo, literalmente uma Foi uma experiência, busca. uma Uma busca. busca. É isso. Que eu tinha essa busca e isso matava um pouquinho da minha sede. Então, isso aconteceu com o Dakshina Tantra, né? Então, nessas formações com a Suzy, eu fiz muitos cursos, fui retiros lá. Durante 10 anos, ela vinha também aqui em Fortaleza muito na época, né? Então, formação também para facilitadores dos programas que ela tinha, né? Também eu fiz. E era legal porque a gente ia para Piauí, ia para João Pessoa, ia para Porangaba, São Paulo, era aqui em Fortaleza também, né? Na cidade da gente. Então, tinha assim, a gente conhecia grupos de outros locais e pessoas ela lá abrange gente de todo o Brasil, né? Sim. A Uma grande Kundalini prova. Yoga, a Kundalini Yoga foi uma coisa assim que meio que as coincidências que a gente sabe que não existem coincidências. Um professor, a Kalmurit Singh, que começou a vir aqui em Fortaleza dar workshops dessa modalidade. Aí ele propôs uma formação. E aí eu, apesar de ter, e a minha esposa, a Ananda, que estava aqui até agora me ajudando aqui no início, ela, na época, ela era certificada Iyengar. Nossa, da Iyengar. Ela era certificada nível introdutório, né? Então, aquela provinha do Iyengar que você vai lá para São Paulo com 5 professores Uhum. discutindo, vendo todos os Sim. seus erros e tal, aprova ou não aprova, né? Então, ela era. E aí ela se apaixonou pelo Kundalini Yoga. E eu também já tinha um pouquinho de conhecimento, é isso. Vamos fazer essa formação. Aí resolvi fazer essa formação sem nenhuma intenção. Com pouco tempo, aí eu resolvi. Aí ela resolveu ficar só como professora de Kundalini Yoga, como ela é até Sim, hoje, né? sim. E eu resolvi, digo, vou dar uma aula por semana. E o professor disse, não, podem começar, vocês já têm uma experiência, dá para vocês começarem. Então eu fiquei com uma. Hoje eu não estou dando mais aula de Kundalini Yoga, estou dando só de Hatha Yoga. Mas durante alguns anos eu fiquei com essa única aula, né? E às vezes substituindo a minha esposa quando ela não podia dar, eu dava as aulas dela, né? E Que ela também às bacana. vezes me substituía, um substituía o outro. Então, assim, quando nós fizemos essa. Primeiro, nós vivenciamos um workshop, né, de numerologia tântrica. E a partir
dessa vivência, a gente se sentiu muito atraído por aquela denominação. E aí nós fomos, né, fazer a formação e fizemos a formação e até hoje ainda continuamos, né? Ela tem um pé bem fincado, né, no Kundalini Yoga, né? Então, Sim. Ela é é Kaur, da né? academia, né? Ela é da academia, então ela é uma professora que Sim. pode formar outros professores. Ela está em formação para ser essa professora Que formadora, né? bacana. Então, ela tem uma inserção bem grande. Eu não, sou só um professor mesmo que dou aula agora eventualmente, né? Então, todas essas modalidades, elas acrescentaram alguma coisa em mim, né, como ser humano, e na minha forma de ver o yoga. Sim. É. Fundamentalmente, ela fez com que eu tivesse um olhar bem mais abrangente para o yoga. Sim. Tanto que você participa de cursos de formação, né? E eu vi que E você dá aula de anatomia sutil, né? isso, eu dou aula assim, até hoje eu dou 2 módulos ainda na formação, que um tempo até fui eu que registrei na Aliança, né? Sim. E eu tinha isso como registrado aí na Aliança. E eu dou os módulos de asana Isso. e anatomia sutil. E Tá? anatomia sutil, né? E eu dou formação desde 2005. Mais uma daquelas coisas, sabe? Essa professora que desse espaço Secran, que não é mais viva hoje falecida, né? Ela organizou um grupo para realizar uma formação no sul do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, que é a cidade do Padre Cícero. Aí talvez você vá fazer a relação. E uma Sim, sim. cidadezinha, que é o Crato. Então a gente tinha que se deslocar 600 quilômetros, né? Que era no extremo. A gente saía de Fortaleza, né? No extremo norte, ia lá quase para o extremo sul. E a gente começou esse curso de formação lá e foi um sucesso porque abriram algumas academias de yoga lá nessa região, tanto numa cidade como outra, né? Em Juazeiro, são 2 cidades bem importantes aqui no estado. Então, Sim. apareceram alguns espaços de yoga e a partir do ano seguinte começou essa mesma formação começou aqui em Fortaleza. Eram só professores daqui. Eram vários professores daqui, né? E aí aconteceu o falecimento dessa professora e aí o curso nessa estrutura, ele deu uma continuadinha para terminar a turma que estava lá. Mas aí depois surgiu esse outro, por que a gente vai deixar morrer isso aqui? Vamos criar um curso de formação. Só que a gente pensou em fazer com professores de fora e daqui, né? Professores daqui tinha eu e a professora Suiane Moreira, né? Que até hoje Sim. ainda estamos, né? Nós já estamos agora na oitava turma, Olha só. onde eu dou esses 2 módulos, sabe? E é uma coisa assim que é muito cara para mim, porque eu gosto muito de compartilhar. Eu me sinto realizado em poder compartilhar. Esse compartilhar que a gente faz na sala de aula com os alunos, né, dos horários normais, e esse compartilhar dentro de uma sala de aula onde você tem que ser mais metódico, onde você tem que ser mais preciso, tem que dizer de onde vem a coisa, né, ou pelo menos criar uma aproximação para que o aluno tenha aquela compreensão Sim. de onde vem aquilo ali e que eles possam. E eu sempre, desde o primeiro momento, eu sempre gosto de divulgar porque eu acredito muito no associativismo. Então, assim, vejo a aliança do yoga como muito importante naquele primeiro momento, né, para o que aconteceu no yoga, o que estava acontecendo, respondendo ao que estava acontecendo naquele momento, Sim. mas também ao que está acontecendo no momento presente. Então, a gente está em associação, é muito importante, eu estimulo muito aos alunos, né, se vocês forem se tornar professores, se coloque, se filie à aliança do yoga. Se filie, por Certo. favor, porque é uma coisa interessante, é uma coisa, Sim. anuidade, não vai tomar muito do que você arrecada o Não, ano todo, uma sim. anuidade. Né? Então, talvez seja o valor de uma mensalidade de um aluno que você recebe. Sim. Então, vale a pena, esse valor é simbólico, e também pelo trabalho voluntário que muitos de vocês têm aí, que a gente tem que reconhecer, né? Eu gostaria de estar muito mais próximo aí de vocês para poder dar uma Ah, contribuição nós dessa. gostaríamos também. Isso. Nós E um gostaríamos dia também. desse eu entrei veio um convite, né? E aí eu entrei numa das reuniões que estava acontecendo lá, Assembleias, né? uma das assembleias, né? Entrei numa das assembleias e gostei muito. A questão é que às vezes os avisos vêm pelo e-mail e eu utilizo mais o Yahoo, né? Mas eu estou criando o hábito de olhar mais o Gmail porque ele está agora praticamente equilibrado, o Gmail Sim. e o Yahoo, né? Isso. Não pede para Como mudar lá predominante. na secretaria e muda para você receber certinho.
Porque agora na pandemia a gente fez todas as assembleias online mesmo, né? É, Como os cursos, como. Aliás, como é que foi isso para você? Como é que mudou aí na tua vida? foi um desafio imenso, É. imenso. Mas nós aprendemos com os desafios, porque veio a pandemia e, por coincidência, antes do lockdown, tipo, o lockdown aqui acho que foi. A gente começou a dar aula no dia. Eu sei que a gente começou a dar aula online já, porque a Ana disse: olha, o pessoal do Kundalini lá em Belo Horizonte está todo mundo dando já aula online. Vai acontecer isso aí, não tem jeito, a gente não vai escapar dessa. Ele Não, já ninguém chegou lá em sabe. Belo Horizonte e vai chegar aqui em Fortaleza. Aí, por sorte, eu tinha comprado um celular que tinha uma câmera, um celular chinês, né, que uma experiência, né? E aí ele tinha uma câmera excelente, com 108 megapixels. Eu tenho uma Nikon que é 24. Ele tinha 108, então que é essa câmera que você está vendo aí, né? E também eu comecei a testar microfones. Agora, como a gente está conversando aqui, não estou usando microfone, mas na aula que eu vou dar na próxima quarta-feira eu vou usar o Usar microfone. E a microfone, gente né? usa o microfone para ficar com a qualidade de áudio melhor, né? Sim, Uso também. Então, foi um aprendizado. Tá? sim. Um aprendizado, um desafio, a questão da internet para a gente no início, como estava todo mundo em casa, então às vezes era precário e tinha que estar todo mês, toda semana recarregando o celular, porque tinha que usar a internet do celular, porque a internet daqui, embora tivesse uma boa velocidade, não estava funcionando legal, porque Muita aí a gente. gente tava, eles diziam que tinha muita gente, então não tinha como, principalmente nos horários de pico, 18 horas, né, as aulas de 18 horas a gente tinha. Então foi Todo mundo em tudo home office. É. toda uma série de aprendizados, né? Do jeito de pedir para o aluno, deixa abrir a câmera. Alguns dizem, mas a minha casa está toda mal arrumada, eu não quero mostrar como é que está a minha casa, não quero mostrar a intimidade do meu quarto, Helder. Então, mas aí a gente ia fazendo, alguns colocavam a Sim. câmera, outros não, né? E a gente foi. E houve uma boa resposta no primeiro momento, né? Houve muita resposta. A gente teve uma aquisição muito grande de alunos online, né? De outros países, Olha que de outros legal. estados, foi, de outros estados, e os nossos que eram presenciais, né, é, viraram online, e alunos que tinham sido ex-alunos começaram a procurar para entrar no online. Então, no primeiro momento, assim, foi bem satisfatório, foi uma resposta muito boa para a gente, né. Mas aí depois vem todo aquele, isso a gente já está com, esse processo já vamos completar praticamente 2 anos, né, mais de 1 ano e meio a gente já tem nesse processo. E termina todo que a gente sabe o efeito psíquico que a pandemia causou nas pessoas, né? E além daquele impacto de você estar vendo, né, quantas pessoas amigas faleceram, ou Sim. pais de alunos, parentes de Sim. alunos, sabe? Todos Esposos tivemos de alunos, histórias. sabe? A gente todo teve esse impacto e isso, eu percebi essa dor psíquica, eu poderia dizer coletiva. Sim. Alguns não conseguiram dar continuidade ao processo que era o possível, era online, e saíram. Esse eu Sim. percebo que, às vezes, por outro entrar em contato, sofreram mais. É, né? Sofreram um pouquinho mais. Enquanto que os que permaneceram, né, eles sempre relatavam como está sendo bom, está sendo uma descompressão. Todos os que faziam diziam isso aí, né? Além disso, a gente também tínhamos uma live diária que a gente, durante todo o período do lockdown, a gente. Mas aí, quando começaram a voltar às aulas, né, a gente teve que tirar porque era no horário de aulas, né? E nós aqui somos só eu e a Ananda que somos professores do espaço, né? A gente somos só nós dois que somos professores. Então, assim, foi um aprendizado sobre todos os aspectos. E foi bom porque, para a gente que está mais distante, a gente pode beber na fonte sem ter que se deslocar, com os custos, né, de uma viagem, né, com os custos que não só o financeiro, né, para ter uma viagem. Eu acho importantíssimo, sabe? Eu digo para os meus alunos, sempre que possam, façam uma aula presencial. Não fiquem só Sim, online. sim. Só no online para as devidas correções, né? E aquela coisa, e é bom aquela experiência, né? E aí todo mundo, e a gente sempre tinha uma coisa de criar integração, né? A gente tem um aulão no sábado aqui, muitas vezes a gente fazia um café da manhã depois do aulão, cada um trazia um prato, né? Então fazia toda aquela coisa, a sala lotada, e a gente fazia isso, sabe? Era um engraçamento muito legal, a gente perdeu tudo isso, né? Com a pandemia. Sim. Sim. Perdeu tudo isso com a pandemia, né? E a gente não tem perspectiva de quando a gente possa retomar isso plenamente, né? Mas, Não, ó, ainda não. o momento que nos resta é esse, a gente está encarando do jeito que ele está se apresentando, É. Foi superação dos dois lados, né? dos dois lados. Os alunos.
E nós? Pode fazer perguntas porque eu me empolgo e começo a falar muito, tá? Pode ficar. Não, pode ir. Olha, a gente tá adorando. Eu tô vendo aqui todo mundo mandando coraçãozinho. Tá ótimo, é assim mesmo. Se não, o Helder, você achou assim que durante a pandemia pessoas procuraram, pessoas que nunca achava que ia praticar yoga na vida ou que não tinha interesse nenhum, vieram para procurar você por práticas por Sim, conta da pandemia, desse sentimento que a gente estava falando aí, de estar, né, parece que sufocado e de tudo que está sofrendo. Você percebeu isso? sim, sim. Tanto para Bastante. aulas privativas online, tá? Sim, Como para pessoas que queriam estar no grupo online ao vivo, né? E a gente sim. também tem a possibilidade, nós criamos a possibilidade de gravar algumas das aulas que a gente dá online ao vivo, a gente grava e disponibiliza, né, no grupo que a gente tem, para as pessoas assistirem no momento que elas possam, Que elas possam elas fazer. tenham mais possibilidade. Então, às vezes, a pessoa não pode entrar na aula online ao vivo, ela entra pela gravação. Eu digo, gente, ó, sempre que puder ao vivo, mas em último caso, é melhor você fazer pela gravação, mas praticar, para você não deixar de tomar aquela sua dosezinha diária, né? E você acha que mudou? Porque, por exemplo, antigamente, lá atrás, até quando você falou que dá aula na academia, as pessoas procuravam a prática de yoga pelo corpo. Era uma nova modalidade para o corpo. Você acha que hoje realmente as pessoas estão procurando yoga pelo ser, por elas, pelo bem-estar mental, físico também, mas por algo a mais? No início, eu lembro muito que tinha gente assim, olha, eu vou fazer yoga porque eu não gosto de academia e o médico disse que eu preciso fazer alguma atividade, tá? Então, e eu tive referências de vocês e eu queria, então, praticar yoga. Mas, assim, realmente na pandemia, né, deu uma sacudida nas pessoas e elas começaram a procurar por esse aspecto, porque alguém falava para elas, olha, tem um impacto na psique. Pratica que tem um impacto positivo na psique. E as pessoas começaram a procurar por este motivo. Tá? Mas, assim, foi um momento muito difícil, muito difícil. E eu vejo que nós estamos num momento crucial onde as pessoas estão assim bem fragilizadas agora nesse momento, que é o momento da retomada, delas terem perdido um pouco o pique. Até tendo agora a possibilidade de voltar a praticar presencial, tem a insegurança, né? Como é que vai ser? Como é que praticar? Praticar com máscara? Como é que é isso? Mesmo assim, está um grupo ali dentro da sala fazendo exercício respiratório, eu já escutei algumas pessoas falarem isso. Como é que é isso? É seguro ou não é seguro? Né? Então tem essa incerteza e as pessoas se reservam a ficar no online. E tem a comodidade de não ter que pegar o carro e se deslocar até o espaço, com todos os percalços que podem Também. acontecer com o deslocamento, né? Mas tem, para mim, é muito visível, eu consigo filtrar isso, assim, de um certo desânimo, sabe? Isso é É, o que né? mais me preocupa no momento, sabe? Das pessoas, assim, algumas estarem, assim, entregando-se um pouco a Sim. esse momento. Vem os diversos problemas, a crise que a gente vive no momento financeiro, alguns tinham empresas e a empresa estava, por exemplo, quem tinha empresa de turismo, né, no período desse, Nossa. né, passou por sérias dificuldades. Então vi Sim, buffet hoje de que tinha empresas assim. festas, né? É. E outras empresas, né, mesmo quem trabalhava no ramo de restaurante, que fechou no período Sim. do lockdown e outras atividades, né? Até Então, muitos professores de yoga, né, Helder, passaram por situações muito difíceis. Não muito, conseguiram se adaptar, né? não conseguiram se adaptar à questão do online, né? Eu vi Do alguns, rapaz, não online. dá para adaptar. E realmente é muito desafiador para você. Porque é diferente, eu tenho um aluno que eu olho para ele, às vezes eu não preciso, ele não precisa dizer nada, ele percebe. Não vai ser a mesma percepção que eu tenho através, mesmo ele estando com a câmera aberta. Não é a mesma percepção. Isso a gente tem que reconhecer. Mas aí eu te digo, é de um inestimável valor a gente ter tido essa ferramenta, porque eu acho que a gente atravessou melhor isso por conta dessa ferramenta. Também acho. Também acho. E até nós, né, que às vezes vou fazer um curso com um professor que eu nunca teria oportunidade de fazer, É né? verdade. A É gente tem verdade. essa troca. Aqui mesmo a nossa conversa, né? É Eu verdade. aqui em Bauru, você aí em Fortaleza, né?
Uhum. Poxa, quando que a gente ia conseguir fazer essa conversa? Pois é. A Pois é. internet abriu esse caminho pra gente, né? Dessas trocas. E eu acho interessante é que ela já estava lá. Pois é. Mas não é uma coisa assim, vamos dizer assim, que se pensasse em realizar isso com a intensidade que se realiza hoje e que É, se sim, realizou durante esse período. Porque eu acho que ninguém conseguia mensurar qual seria a resposta disso. Agora, sim. se mensurou qual é a resposta disso, isso está sendo muito bem utilizado. E imagina a multiplicação dos benefícios, porque você não tem tanta gente tendo que ir num local físico, né, e se beneficiando. E eu vejo muitas pessoas que se aproximam porque vieram através de aplicativos, que começaram a praticar por aplicativos, começaram a Sim. praticar pelo YouTube, tá entendendo? Pegando sequências, pegando aulas gravadas no YouTube, Que fazendo, estão lá gratuitas. Sim, sim. isso, gratuitas, e aí, senhora, eu senti que eu quero ficar fazendo isso aqui. Eu acho agora que eu tenho que procurar. Então, assim, não tem que temer, tem gente A dando coisa de graça, modernidade, não. né? Não, É, não. justamente. É, Gratuita não, sabe? Porque tem espaço. Se você acredita que o universo é abundante, é, a abundância chega até você. é isso Mas mesmo. se Tem você espaço acredita para que o todos. universo não é abundante, eu começo a competir com você. Ah, os alunos dela, os meus alunos estão indo para ela. Então, a gente começa. E eu vou terminar exaurindo essa energia de abundância. E a Sim. escassez chega. Porque, na Sim. realidade, eu fui que atraí a escassez. E se a gente acredita na abundância, mesmo que você passe por períodos difíceis, aquele momento difícil, eu sempre acredito que faz parte do aprendizado que você tem que ter nessa vida. Esses desafios, se você os entende, se você os percebe como desafio, e você não se sente aterrorizado, amedrontado por esses desafios, eles vão ser só desafios e você vai buscar lá no seu potencial, lá no seu manancial infinito de potencialidades, deixar que eles venham à tona para que você possa, atualizando, agir no mundo diante do desafio que está sendo proposto. Se eu temo, se eu tenho medo, eu bloqueio esse potencial criativo. Aí eu vou fazer como uma avestruz, enterrar a cabeça no buraco, para não ver o que está acontecendo. Né? Então, fujo da realidade. É isso mesmo. Tem que levar o yoga para fora do tapete. É isso aí. Tem. Justamente, né? E a De gente, muitos professores eu escutei nós isso. professores, a gente tem que saber se vender, né? Se vender assim nesse aspecto dentro da nossa ética sempre, né? Sem quebrar os yamas e niyamas, sem quebrar a nossa ética, mas saber que a gente, cada um tem o teu lugar, né? Cada um tem o teu jeito, tem a tua forma de dar aula, e você vai ter o semelhante que vai te buscar, né? E isso que você falou é super importante, que eu digo sempre nos cursos de formação, assim, gente, você não precisa se adaptar para o aluno que está chegando, não. Tem o seu estilo de aula, que você vai atrair as pessoas do seu estilo de aula. Está chegando um aluno, você já tem alguns alunos que estão adaptados ao seu estilo de aula, e você vai mudar porque aquele chegou para tentar retê-lo. Você corre se perder esses aqui. Então, É, seja autêntico. autêntico, isso mesmo. Seja aquele professor que você é. E aí, a sua energia, com aquele nível de vibração, vai atrair os alunos para esse seu nível de vibração. E uma coisa assim que me é muito cara no yoga é ter tido essa percepção do Ashtanga Yoga. Não do Ashtanga do Patabhijos, mas Sim, do sim. Ashtanga dos 8 passos. Né? Do Patanjali. É. Perceber de Patanjali. E perceber, começa pelos yamas e niyamas. E Que continua já não é sempre nada com esse fácil. grupo. É. Não dá para deixar de lado, né? Não dá para deixar de lado Não. as práticas de não violência, de não mentir, de não roubar, de não desperdiçar energia, de não se apegar. Buscar a pureza, buscar o contentamento, ser sempre determinado naquilo que você faz, vibrante. Estar em constante autoobservação, estudando as escrituras também, Sim. e ser capaz de entregar, porque você não pertence ao resultado daquela ação que você está empreendendo. Então, isso, os niyamas. O asana, e aí eu sempre digo, porque eu vi, eles disseram isso, eu li também, e entendi isso no meu corpo. Todas as técnicas, seja um yama, seja asana, seja pranayama, seja pratyahara, seja o que seja, falando agora numa linguagem mais coloquial, seja os asanas, seja
os exercícios respiratórios, vou falar assim numa linguagem mais popular, seja Sim. esse abstrair os sentidos, Sim. esse concentrar, esse meditar. Não vou nem falar na iluminação, vamos deixar o oitavo aí por conta da individualidade de cada Sim, um. sim. E esse é o mais complicadinho. É, um pouquinho mais complicadinho, mas a gente consegue perceber insights, né? Porque, né, a gente pensa sempre, acha que o samadhi está tão distante, porque pensa que é aquele, pronto, não fui e não volto mais, né? Quando tem incipientes estados de samadhi que a gente pode vivenciar, que são, tipo, eu estou na natureza, uma paisagem deslumbrante, eu não consigo ficar dizendo, olha que bonita aquela flor, aquela montanha, aquela... Eu fico extasiado. Isso é um pequeno samadhi. Eu digo Você sempre, sente. isso é um pequeno samadhi, aproveita. Então, assim, perceber que todas essas técnicas estão querendo me levar ao estado de yoga, que é aquele estado em que eu não me identifico com as flutuações da minha mente, que o tempo todo ela está flutuando. Sim. Mas não me identificar com ela faz com que eu interaja de forma diferente. Sim. Eu interajo de forma diferente. A partir do crivo de discernimento. Não a partir da mente reptiliana, da mente estímulo-resposta. Age comigo, a memória do que tu tá fazendo me leva para um ato passado e eu vou reagir como eu deveria ter reagido naquele dia e não reagir. E Tiver teu Sankara lá. termino pagando o pato. Né? Então, estar nessa mente reptiliana é o que gera conflitos e gera sofrimento. Gera sofrimento, porque eu posso até não reconhecer para o outro que eu fiz algo errado, pelo meu orgulho por qualquer coisa, pela minha relação, a qualidade da minha relação com essa pessoa, mas você sofre. Sim. Eu já sofri, eu já fiz essas coisas e continuo vez por outra fazendo. Tendo um deslize, eu não sou perfeito. Sim, seres humanos, né? A gente está em fase de seres evolução. humanos, né? Então, essa é a busca. Então, assim, esse entendimento dessa busca, fazendo asana, fazendo exercícios respiratórios, tá? Tentando para dizer que vou meditar, qualquer que seja a técnica que você esteja utilizando, tá certo? Ou mesmo no relaxamento, ficando consciente daquele relaxamento, o que eu estou querendo ali é atingir esse estado de yoga, que é o não me identificar com as flutuações da mente. Num mundo bipolar como esse, polarizado como esse, sim, só vai gerar sofrimento, só vai gerar divisão, e a gente não quer, a gente está aqui para unir, que é o significado da palavra. Unir e não dividir. Então, com essa compreensão, a gente vai seguindo adiante. E é esse o propósito que eu gosto de colocar para mim, para que coletivamente eu, com os meus alunos, eles me ajudem a realizar isso, e com os alunos da sala de aula, com os alunos da formação também. Para mim, o yoga fica completamente diferente. E foi por isso que um dia eu comecei a ousar, que foi para mim era uma tremenda ousadia. Quem era eu para querer passar aquilo para um grupo, né? Que eu vi os meus ícones e disse assim, mas eu estou muito distante dos meus ícones daquele momento. Mas eu sempre fui assim, eu sempre respondi a esse chamado, né, assim, humildemente, eu me coloco a serviço. Use, dentro das minhas limitações, me use, e até hoje eu ainda gosto de me colocar assim, retirando um pouquinho do aspecto do ego, me utilize como você acha que tem que me utilizar, falando isso, me referindo ao divino, né? Sim, Ao infinito. nós E temos você que pode nomear como você quiser. nós temos que nos fazer instrumentos, né, Helder? A gente tem que se olhar assim também, né? Às vezes a gente é um facilitador, um instrumento na vida da outra pessoa, né? Não no sentido de, eu vou mudar a vida da outra pessoa. Não, eu sou. Não. Eu só vou dar a mãozinha assim e o caminho ela vai seguir sozinha, né? Às vezes eu só vou apontar um pouquinho para ela um caminho e talvez ela vá para o outro também. Mas a gente tem que perceber que nessa vida a gente interage o tempo inteiro uns com os outros, né? E a gente interfere também o tempo inteiro na vida uns dos outros, né? As nossas energias, principalmente, né? Uhum. Esse professor que é um modelo para mim, né, o Dada Vishwarupananda, ele uma vez disse, nunca perca a humildade e o olhar do primeiro momento como professor de yoga. Isso é muito importante. Sempre essa determinação, sabe? Esse ardor, esse brilho no olho da primeira aula que você foi dar. Sempre tenha isso. Para não deixar cair na rotina. Se eu caio na rotina, estou voltando para a mente reptiliana. Sim. Que é a mente
do estímulo-resposta e dos mecanismos. E da repetição, né? Automaticamente, da repetição, né? Não passa pelo crivo do discernimento. Então tem que estar em contato com o Vijnana Maya Kosha, a mente superior, a mente da sabedoria. Sim. Sim. E é isso que eu peço que eu possa realizar cotidianamente. Cotidianamente. E quando eu me afastar disso, que eu possa retornar o mais rapidamente possível. Minimamente que eu tenha me afastado, que eu retorne a esse eixo como um pêndulo que sempre vai tender a voltar para o centro. Isso. Ah, que lindo, Helder. Deixa eu olhar pra gente aqui. A gente tem 10 minutos ainda. Eu quero te perguntar. 10 minutos. Estou aqui ao seu dispor. 10 minutos dá para falar bastante coisa. Como é que você vê esse mundaréu de cursos de formação em yoga? No primeiro momento, te assustou ver um monte de curso de formação de yoga online? Forme-se professor de yoga em 6 meses, 5 meses, e uns credenciados, outros não, e aquela coisa. Como é que foi? Como é que foi teu olhar diante da tua vida, da tua trajetória de experiência de mais de 20 anos, ver isso acontecer assim, ó? Com um pouquinho de desconfiança, eu tenho que ser bem franco e bem sincero, porque na realidade, assim, alguns eu não conheço, não sei, mas assim, eu percebo que o marketing transforma, deixa todo mundo igual, Sim. quem é bom e quem é ruim, tá? Porque é um produto que você criou um produto, então esse produto tem que ser trabalhado, tem que ser vendido de uma determinada forma, e então aquele agente que está vendendo aquilo ali, ele vai transformar aquilo ali no produto. Então, assim, eu temo por isso. Sim. O que essas pessoas vão reproduzir, se no caso seja um curso não tão idôneo, o que vão reproduzir os profissionais que vão dar continuidade a partir daquela formação. Eu acredito muito naquele que faz a aliança, que é ditar parâmetros mínimos, Sim. nortear como deveria ser uma formação. Isso toda linha de yoga séria tem. Né? E vocês acolhem vários cursos, né, de várias modalidades, várias correntes, mas vocês têm. E eu, há uns quase 10 anos atrás, deixa eu ver, acho que foi. Não, mais de 10 anos. Eu entrei e fui eu que fiz esse processo todo com vocês. E vi que era o critério. Que não é. Hoje vocês ainda estão, acho que, mais rigorosos, né? No sentido de cargas horárias e matérias. Refinar mais. E como hoje a gente tem mais ferramentas, né? Tem mais ferramentas para refinar isso, é mais possível de refinar. E dizer, olha, para ser um professor de yoga, você precisa muito disso aqui. E além disso, quando você terminar essa formação, não se acomode, continue fazendo cursos de especialização, continue fazendo workshops. E foi o que aconteceu na minha vida. Algumas vezes eu fiz os workshops antes da formação, em alguns casos, né? Porque eu sou de uma geração de professores que a gente não tinha muita ferramenta disponível, né? Então mas hoje a gente tem. Tem muito. Então, procure. Mas eu acredito numa coisa, no critério e no discernimento das pessoas. Porque se não for bom, a pessoa vai perceber. E eu já vi casos em que a pessoa procura um suporte para depois conseguir realizar bem o que ela quer na aula de yoga. Ela procura os professores. Isso em todo canto a gente tem, né? Cursos que podem ter. É possível. Você sai daqui apto a dar aula. A pessoa pergunta, apto para dar aula de yoga? Sim, sai apto a dar aula de yoga. Não tem metodologia, não tem prática, não tem nada, sabe? Tem umas coisas assim muito soltas, tem um pouquinho de filosofia, tem um pouquinho de prática. E a pessoa sabe, mas não tem os pilares. E a própria carga horária também permitiria isso, se tivesse. Né? Então, eu acredito que as pessoas vão começar, nesse primeiro momento, pelo bom, mas daqui a pouco vai dar para separar o joio do trigo. Tá? Então, eu acredito assim, como se fosse uma autorregulação. Né? Então, uma autoeliminação daquilo que não é, ficando só o que é. Ficando só o que é. O que é conectado ao yoga autêntico. E até, talvez, esses cursos assim que não tenham uma grade tão abrangente, comece a perceber que eles têm que
Sim, Às vezes eu tenho isso que crescer, que melhorar, lógico. que melhorar, né? E até já, pô, é importante você estar ligado a um organismo. E esse organismo que autorregula vai te dizer, olha, isso não dá, precisa ter isso aqui. Que eu acho que a grande questão é essa, porque não é nem por má intenção das pessoas, acredito muitas vezes. Né? Não é nem por má intenção, às vezes é por desconhecimento. Por desconhecimento, sim. Também Acho acho. que é professor de yoga, comecei a dar aula agora, eu já posso formar alguém para dar É, aula de yoga. Então pois vou é. fazer o meu curso, né? Isso pelo Brasil todo. Sim, sim. É. É isso. E a associação somos todos nós, né? A gente tem que É deixar isso isso, claro, verdade. né? Isso é Somos verdade. todos nós, né? É verdade. Unidos que decidimos isso. Tem uma perguntinha para você aqui da Jussara. Ah, Jussara sim. colocou assim, Acho que ó. a Jussara é minha aluna lá de Brasília. Ela é do Não, online. a Ju, que é a nossa presidente da associação. Ah, é a Jussara daqui? Ah, eu pensei que fosse a Jussara. Jussara. Pois Eu não. tenho uma Vai aluna tua perguntar. aqui escrita, ó. Uma aluna tua chama Remoura, escreveu assim: amanhã às 6 horas, professor. Escreveu bem assim. Minha Quer dizer que aluna. o compromisso já, ó, tá E ok. ela é Em professora de yoga Remoura. também. É, tá vendo? Ela é A professora de yoga. Jussara, nossa querida presidente, perguntou assim, ó. Qual a maior busca dos seus alunos? Qual que você acha que é a maior busca dos seus alunos? Essa conexão com o ser. Consigo mesmo. É. Que bom. Com asanas desafiadores, com parada de mão, com pincha mayurasana, tá? Com bakasana, com pachovakasana. Mas isso como elemento de construção daquilo que eu sou, não é nem de construção, né? De acessar aquilo que eu sou em essência, porque já está lá. Já tá lá, É justamente. tirar a nebulosidade que envolve. Isso. Para quê? Uma vez que você tira, o meu primeiro professor gostava de falar assim, vamos tirar a fuligem das vidraças da alma. Ah, que Ele, bonito. ele falava isso, né? E eu também, dentro de uma visão assim, Carl Rogers e Jung, né? O ser é aquele local em nós que nada, por mais traumático da minha vida, maculou, feriu. Portanto, eu preciso entrar em contato com essa zona que é unicamente positiva e deixar que essa positividade irradie para eu começar a ter segurança e poder agir a partir desse ser, a partir dessa positividade e não das minhas inseguranças. Que lindo isso. Muito lindo. Muito lindo. Ó, a Ana Cecília escreveu aqui, ó. Sou muito grata desde a primeira aula. A Ana Cecília é minha aluna. Quando eu falei Jussara, eu pensei que mais acho difícil a Jussara estar agora, porque ela é, no caso, era a Jussara presidenta. Desculpa, viu, Jussara? Tinha te Ah, colocado na condição de imagina, aluno. É porque ela trabalha, com certeza ela imagina. está no trabalho agora, se puder ver. Mas eu vou, se vocês me permitirem, eu vou divulgar a gravação, né, do Isso, a workshop. gente coloca também no YouTube. A gente põe no Uhum. YouTube, Ah, a gente é. põe no IGTV. Aí alguma coisa eu Sim. passo os links para você, tá bom? Tá bom. Ó, a gente tá acabando, né? Que tá acabando nosso tempo, Tá, tô infelizmente. vendo aqui tem um relógio aqui na minha frente só para me É, orientar. infelizmente. Vou te pedir uma última pergunta. Se À você vontade. tivesse que dar um conselho para um professor iniciante, qual conselho você daria? Eu diria algumas coisas. Dentre elas, seja autêntico, seja você mesmo. Não tenha vergonha de assumir as suas limitações diante do seu aluno. Não se mostre perfeito, porque ninguém é perfeito. Não use personas. Seja isso que você é. É o básico. Básico para tudo. Para tudo, né, na vida. Para tudo. A gente leva isso pro resto da vida. Ah, Helder, fiquei tão feliz com a nossa conversa. Foi tão bacana. Você falou coisas tão bacanas, tão lindas. Eu espero que o pessoal que ouça a gravação fique tão feliz quanto a gente que está aqui ao vivo. Eu agradeço muito a tua entrevista e assim, a forma como você entrevistou me colocou nessa condição também de poder me abrir, poder confiar, poder me lançar. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Espero que a gente consiga fazer outras vezes. Sim. E a tua próxima aula vai ser quarta que vem. Quarta-feira. E eu te digo o tema, tá Mesmo certo? horário. Porque eu estava em dúvida, assim,
qual o nível de prática que eu poderia colocar? Eu estou pensando assim, fazer como quando eu faço. Eu costumeiramente faço isso, às vezes, para alguns outros Instagram, sabe, de empresas, de coisa. Eu coloco sempre uma prática mais iniciante, para que seja mais includente, mais Sim. includente, né? Porque assim, nós temos, lógico, vários seguidores que são professores de yoga, mas nós temos seguidores que não são professores de yoga, que são praticantes, né? E aí Mediana, em né? todos os níveis, em todos os níveis. Então, todos convidados para a próxima quarta-feira, às 15 horas, uma aula com o professor Helder. Helder, super obrigada. Obrigado, Rosane. Foi um prazer imenso, tá certo? Um prazer foi todo meu. Namastê. Namastê, querido. Namastê. Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Todos vocês.